Fala pessoal! Bom, por falar em praça, estamos aqui, uma das mais belas praças de Belo Horizonte, para conversar com um cara que já empreendeu no Brasil, na Espanha, na Hungria e em 2012 criou aí a Simpla. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Cartacho. Obrigado por fazer parte desse projeto com a gente. Obrigado a vocês aí pelo convite, é um prazer estar falando com vocês e obviamente nesse lugar tão icônico para nossa cidade, né? Maravilhoso, né? Estamos aqui num lugar muito bonito com a minha parceira, obviamente, Silvana Braga, que está aqui e que vai apresentar essa conversa comigo. Bom, Rodrigo, você se graduou, né, na PUC, né, fez mestrado, empreendeu, né, e eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória, né, até o dia de hoje, né, vamos assim dizer, até esse momento de hoje com a Simpla e com tudo que você já fez até hoje com empreendedorismo. Não, massa. Vou tentar resumir aí para caber no podcast. Mas vamos lá. Bem, eu sou de Belo Horizonte, né, tenho bastante orgulho disso, sou bairrista mesmo. Formei pela PUC em Publicidade e Propaganda, só que eu comecei a empreender já desde cedo, né? Eu cheguei a fazer um estágio, inclusive na prefeitura de Belo Horizonte, na BPREM, eu tinha 17 anos e dali em diante eu já vi que meu caminho não era aquele, era outro caminho. E eu já decidi empreender, eu fui emancipado pelo meu pai para poder empreender e em vez de abrir uma empresa, já que dava tanto trabalho, abri 3. Como uma é tranquilo, vamos abrir 3 de uma vez. Então eu montei uma produtora de eventos, né? Não caí de paraquedas nesse meio. Montei um estúdio para ensaio de bandas e também uma agência de publicidade muito focada em design, né? Design sempre foi ali algo que está sempre muito forte aí dentro da minha história. Eu rodei, chamava .br Arts, era uma casa gigante no bairro São Pedro, na Major Lopes. Rodei vários anos com a .br e em paralelo eu cursei publicidade, ainda estava no DA, não sei o que, não sei como é que a gente arrumava tempo e energia nessa época, né? 3 empresas, estudando, DA, tudo certo. Mas aí de lá eu acabei fechando essas empresas, resolvi expandir um pouco o meu horizonte mesmo, nunca tinha ido para fora, comecei a rodar um pouco fora do Brasil, comecei a viajar para alguns países, fui para os Estados Unidos, aí eu fui para a Europa, depois fui para a África, rodei vários países, voltei para a Europa, voltei para os Estados Unidos, né? Chegou um ponto que eu falei, não, tá na hora de eu parar, tem um lugar chamado casa e queria voltar a estudar em algo que eu não tivesse nenhum domínio, porque eu estava virando muito especialista em design. E aí eu fui estudar em Barcelona um mestrado em administração de empresas de turismo. Legal. Por que turismo? Né? Porque eu não sabia nada de turismo. Esse era o único critério, tinha que ser algo que eu não dominava. Entendi. Com 3 meses já estudando turismo, montei um albergue boutique. Que bombou. Estourou. Pegava andar atrás de andar, virou número 1 de Barcelona. Foi uma época muito legal, Barcelona for Fun chamava. E era um albergue diferente, uma pegada um pouco diferente, que só tinha quarto privativo. Achou um nicho. Estava com 24 isso. E aí foi essa loucura e eu montei uma agência de design lá focada em web, era o comecinho da web, né? E aí eu tocando ali os 2 empreendimentos em paralelo, até que teve uma sucessão de fatos assim na vida que me fez voltar para o Brasil, estar um tempo aqui com meus pais. E quando eu voltei para a Europa, eu meio que tinha desfeito da minha vida, né? Vendi o albergue, desfiz da agência, porque eu achei que ia passar uma temporada boa no Brasil, acabou que foi rápida. E eu fui morar em Budapeste. Que é outro lugar logo ali, espetacular. Né? Logo ali, né? Só ali, só Budapeste. Ali na Hungria. Pra quem não conhece, vale a pena demais as pesquisas aí em relação a Budapeste, que é uma cidade maravilhosa. Sou apaixonado, morei 5 anos em Budapeste, a época mais feliz da minha vida de longe. Só que eu cheguei lá e eu reabri a empresa de design, mas aí já era focado em algo que não tinha terminologia ainda, que era UX. Então eu vim do design, fui para a web, só que a web era interface. E eu comecei a ver nos projetos que tinha uma separação clara dos escopos. E eu comecei, cara, eu vou tentar vender UX como projeto. Ninguém comprava, queria só UI, ia lá, batia a cara, voltava e queria refazer, tinha que fazer os dois e eu comecei a vender os 2. Então funcionou muito bem, uma agência de design focado em web de verdade, produtos e tal. E também uma empresa de compensação de emissão de CO2. Foi ali naquela época do documentário do Al Gore, né, sobre mudança climática. Aí o mundo esqueceu a mudança climática até agora que voltou à tona, né? Ainda bem que voltou pelo menos, né? Mas era no auge ali, era uma empresa que era focada no B2B e também no B2C. Então a gente virou para o B2C, então podia compensar a emissão de CO2 do seu iPhone, por exemplo.
E aí foi a primeira empresa de verdade de base tecnológica que eu criei. Só que nisso a gente tinha já o desejo de voltar para o Brasil, um dos meus sócios na Simpla, meu irmão, e ele trabalhava em Washington com o Davi, que é o terceiro fundador. Ele desenvolvia um sistema de gestão de eventos para o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E eles me chamaram e falaram assim, a gente está aqui, a gente fez os benchmarks, a gente viu que não tem nenhum player no Brasil entrando no modelo self-service. E você tem um perfil do designer, você tem um perfil do empreendedor e produtor de eventos, né? Tipo, vamos voltar para o Brasil? E aí eu lembro que eu fui para Washington, conversei com eles, lá a gente criou em uma semana, 10 dias, a base inteira da Simpla, de muita coisa que inclusive até hoje está em produção. E já voltei para o Budapeste decidido que a próxima etapa era voltar para o Brasil e realmente focar na Simpla. Então em 2011 a gente trabalhou ainda na construção, em 2012 a gente desembarca no Brasil para começar a Simpla e a partir daí é essa história de loucura de startup, né? Porque é realmente outro bicho. Se juntar os outros 6 empreendimentos que eu tive, cara, todos condensados, não chegam nem perto do que é a loucura que é uma startup. E aí, Sil, agora é a sua vez. Sua vez de perguntar, porque a Sil está aqui vidrada na história e aí eu queria dar essa oportunidade também de você fazer a pergunta para ele, para a gente bater uma bola aqui com... Dá vontade de perguntar 1 milhão de coisas, eu não tenho compromisso mais não. Não, Rodrigo hoje ele reservou o dia saber pra tudo, gente, tá né? tranquilo. Mas assim, essa questão de empreender uma startup é uma cultura completamente diferente Totalmente. de qualquer outra coisa que a gente tenha vivenciado. Assim. O que você pode falar assim, dessa diferença Sim. gritante assim? E por que abrir uma startup em Belo Horizonte? Legal. Não, acho que ótimo. O que difere muito a startup de empresa tradicional, acho que na perspectiva do empreendedor, para mim, de longe, o principal é a intensidade. A intensidade é outra, né? Você tem um custo de oportunidade muito alto. Ó. Quando a Simpla lançou o modelo self-service no Brasil, né, para plataforma de evento, para quem não conhece, várias lançaram ao mesmo tempo. Era óbvio aquele buraco que tinha no mercado. E vários desses mercados você não tem espaço para muitos players, né? Alguns você tem aquele que a gente chama de winner take it all, que é quem realmente for o grande vencedor daquele mercado tende a ter um efeito de rede ali e tudo mais. O da Simpla ele tem um efeito rede muito forte, a gente sabia que é uma corrida que apesar de que ela ser longa, é uma maratona, você não pode chegar em terceiro, você tem que ser o primeiro ali. Referência ali, né? Então você tem um custo de oportunidade muito grande, que você tem aquela oportunidade realmente para poder fazer aquilo acontecer e está todo mundo entrando no mesmo time. Então você tem que rodar numa intensidade completamente diferente. A incerteza ela é muito maior, né, então, do que modelos tradicionais e para mim isso é parte da aura que tem de ter um modelo desse startup. Não é para qualquer um. Acho que é uma coisa muito importante a gente sempre falar, porque tem muita gente que acha que startup é glamour, né, e tal. Não é muito mais relação. As outras 6 juntas não davam uma startup. Sentamos a bunda na cadeira, trabalhando lá 12, 13, 14 horas por dia, todos usando, sem parar. Mas, enfim, faz parte disso e quando a gente desembarcou no Brasil, a opção óbvia seria ir para São Paulo, né? Mas tanto o Marcelo, que é meu irmão, como eu somos de Belo Horizonte, o Davi é argentino. E quando a gente veio passar uma temporada em Belo Horizonte, antes de decidir para onde a gente ia, a gente chegou aqui, de repente tinham vários empreendedores começando suas startups na mesma época e todo mundo se apoiando. Um era muito bom numa coisa, o outro era bom em outra, o outro era bom em outra, não tinha tanto conhecimento sobre startup, não tinha investimento, ou seja, a cadeia completa do ecossistema de startup era muito frágil ainda em Belo Horizonte, no Brasil, como tudo, mas em Belo Horizonte ainda mais. Então acaba que quanto menos você tem, mais você compartilha, né? Então essa é a geração que nasceu aqui na virada de 2011 para 2012. A gente está falando de Hotmart, de Rock Content, de Melios, de Maxmilias, de Simpla, ou seja, são todas empresas que hoje são as grandes líderes do seu mercado que nasceram em Belo Horizonte na mesma época. Quando a gente chegou aqui e encontrou esse ecossistema, falou assim, não faz nenhum sentido a gente sair daqui. A gente ganha vários quilômetros se a gente aprender com quem já sabe, que essa galera sabia muito mais de startup que a gente. Então eu sempre brincava com os meninos, falava, cara, a gente foi o último a chegar aqui, vocês ainda deram a janelinha pra gente sentar aqui, né? Mas, então acho que a principal razão é que realmente o Belo Horizonte ele estava no momento, e ainda continua, mas naquele momento foi o começo disso, que é um momento muito propício para se criar uma empresa de tecnologia, porque o conhecimento ele era compartilhado. E isso para mim é uma das coisas que mais interfere em ter um ecossistema de verdade ou não essa transparência na troca de informação, na troca de conhecimento, porque acelera todo mundo, né? Agora, Rodrigo, o legal, né, você contando da vida de empreendedor mesmo, Sim. né, da vida de startup, eu queria saber duas coisas assim.
A primeira delas é, quando você começou a empreender, qual que era o seu sonho naquele momento? Legal. E segundo, o que você faz hoje, né, depois de tudo que a gente está vivendo, o que você faz hoje, fora o trabalho, que te dá mais ainda, como que eu posso dizer, mais, tem muito a ver com o empreendedorismo também. Legal. Né? Geralmente a gente faz muitas coisas na vida que não são trabalho, mas que trazem muito esse caráter do empreendedorismo. Né? Definição de empreendedorismo é uma coisa super difícil, né? Porque eu acho que empreendedorismo é construção. E as pessoas misturam empreendedorismo com empresário. Né? São coisas... cara, eu acho que quando eu estava, né, na diretoria do DA da faculdade, eu era empreendedor. Eu era o cara que fazia os eventos, entendeu? Assim, eu acho que é muito mais uma questão de perfil. Também a gente está sempre construindo, né? Sempre construindo, sempre fazendo isso. Então eu acho que eu tenho um bocado desse perfil, não me vejo em outra cadeira que não seja essa. Eu gosto da incerteza, eu gosto desse desafio a mais que empreender agora na perspectiva jurídica também, né, do empresário ela traz. Então eu não conseguiria me ver fazendo outra coisa, acho que já veio para mim como algo muito natural. Tem um caso interessante disso, é porque eu comecei a empreender muito cedo, né? Sim. E eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe, eles são aposentados hoje, eram técnicos em radiologia, em serviço público, né, para o governo. Então é muito diferente, né? E eu desde sempre ali, emancipando, abrindo empresa, né? Meu pai sempre apoiou, mas assim, ele nunca acreditou, mas sempre apoiou. Não importa acreditar. É o mais importante. Não importa, não importa. Exatamente isso. E aí, quando a gente... alguém para te dar aquela força. Isso, não, ele, mesmo sem acreditar, ainda apoiava. Isso é mais ainda, né? Tem a gente para não apoiar. Exatamente. De casa, muito fácil. E aí, quando a gente ia desembarcar no Brasil, eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei assim, mãe, o negócio é o seguinte, nós estamos mudando para o Brasil. Ela virou para mim e falou assim, nós é muita gente. O que é esse plural? Só deixei meu filho viajar. Com quem que você está voltando aí? Eu falei assim, não, é o Marcelo também, meu irmão, né? Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, não, a gente vai montar uma empresa aí no Brasil e tal. Aí eu lembro que a frase dela foi demais. Ela virou e falou assim, Rodrigo, já não chega você? Entendeu? Você quer levar seu irmão também? Para empreender, que tá nos Estados Unidos, que tem um emprego, né? Lá. Tem um emprego. Mas acho que empreender é um pouco isso, né? Eu acho que isso retrata muito bem. É uma incerteza tremenda, onde eu adoro estar nesse ambiente. Né? E aí tem muita conexão com a segunda parte da pergunta, que é eu gosto de estar em situações de desconforto. Né? Para o meu irmão foi uma coisa nova, ele se adaptou super bem, ele também tem esse perfil. Mas ele não é uma coisa que todo mundo, né, vai ter ou deveria buscar e tudo mais. E eu acho que isso é treinável. Quem está mais próximo de mim sabe que eu falo isso muito, que o desconforto ele é treinável. E eu faço questão de treinar, né? Eu estava comentando com você hoje, eu fiz um treininho ali, que vou descer até Casa Branca e subir correndo, não sei o quê, mas eu faço isso à noite às vezes. Detalhe, gente, né? O treininho do Rodrigo Cartacho é só subir a serra, uma serra bastante íngreme, Serra Rola Moço. do Rola Moço, correndo. Mas você desce primeiro, né? Tudo que desce sobe uma hora, né? Descer é tranquilo, como diz em Minas, a gente fala, mano, pra descer todo santo ajuda, mas pra subir, amigão, só o Rodrigo. Mas o desconforto, ele faz parte, e eu amo a montanha, pra mim é o lugar que eu me sinto mais confortável, eu gosto muito de alta montanha. Nós te trouxemos pra um lugar especial. Não foi à toa não, não é à toa não. Mas então assim, eu faço muita coisa, mas não só nessa perspectiva de esporte, que seria uma coisa óbvia. Eu acho que desconforto, ele tem que estar presente, de novo, ele é treinável, ele não vem, né? Porque é o que vai encontrar. Se você já está muito bem confortável num ambiente de incerteza, quando você encontra incerteza, você vai estar muito mais treinado para aquilo, né? Mas obviamente, né, não é a coisa mais, né, cômoda da vida, confortável da vida, você ficar lidando contra, mas eu acho que todo empreendedor, ele tem isso por característica. E com o tempo, gente, né, você acaba que vai ganhando ali uns 3, 4, 5 centímetros de cortiça, né? Já vai, a pancada já não dói tanto mais, né? Mas enfim, eu não sei, não consigo nem comparar, porque realmente é o caminho que eu escolhi para mim e vai continuar sendo, não importa se seja um empreendimento PJ ou um empreendimento pessoa física, ou de um projeto, de uma viagem, de uma família, seja o que for. Legal. E essa parte do sonho, né? O que você sonhava antes, quando você começou? Legal. Eu nunca... Você tinha isso, Não. Como empreendedor, geralmente muito a gente natural, tem assim. Meu sonho era isso, meu sonho é aquilo, o que você tinha? Para mim sempre foi muito natural. A escolha, por exemplo, de abrir as primeiras empresas era porque, cara, eu queria estar vivendo aquilo ali, porque quando eu trabalhei
né, nessa época, trabalhando realmente numa instituição, eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Eu não tenho aqui a capacidade realmente de construir. Né? É muito mais difícil a construção. Eu quero estar num ambiente onde eu consiga de verdade construir valor e tudo mais. Sim. Então eu nunca tive esse sonho, nossa, o empreendedorismo eu vou chegar a... Não, eu acho que para mim sempre foi muito claro que empreender ele é meio, ele não é fim. Legal. Né? E ele não é fim de uma coisa, né? Ele tem, igual eu falei, empreender é um estilo de vida também, e se a pessoa não curte a jornada e está sempre buscando um fim ao empreender, eu acho que primeiro, vai sofrer muito mais, porque duro vai ser, eu te garanto. E o segundo, cara, que assim, né, eu acho que já é tão desgastante como um todo, que pelo menos, cara, você tem que estar ali curtindo aquele momento, não estar esperando o dia que você vai curtir, porque às vezes nem vai chegar. A chance de sucesso, a gente sabe que, infelizmente, ela não é uma chance muito alta. Beleza, então, pô, pelo menos você tem que garantir que você está curtindo e está presente ali naquela jornada, né? É meio que uma brincadeira, né, a frase que eles falam, filho, criar, trabalho dobrado. A empresa vai crescendo, vai dando mais trabalho, você exatamente. vai pra caramba, aquela coincidência. O Rodrigo estava falando isso, né? Quando a gente visitou a Simpla hoje, vocês vão acompanhar as imagens da nova estrutura da Simpla, ele falava isso comigo, que antes da pandemia eram 14 horas de trabalho, né, Rodrigo? Direto, né? Fundadores a gente foi a vida inteira, é só isso. Mudou, é isso. Mas eu queria pegar um gancho, né, numa questão de você você trouxe pra gente do momento que você chega em Belo Horizonte e tem essa turma já empreendendo. O que você acha que BH tem esse estalo para empresas de inovação, de tecnologia? O que você acha que o ambiente aqui favorece a isso? Legal. Eu acho que Belo Horizonte ela é uma cidade extremamente empreendedora em todos os sentidos. Eu não acho que tecnologia seja uma coisa única. Se a gente pega outros setores também, né? Se a gente pega gastronomia, se a gente pega a agricultura, você pega vários outros, Belo Horizonte ele tem essa característica que eu acho que vem daquele mesmo conceito que eu falei, a questão da falta. Quanto menos você tem, mais você quer se apoiar, mais você quer compartilhar e mais você é obrigado a construir. Como a gente, né, não está aqui na grande metrópole, né, nos grandes centros brasileiros ali, a gente sabe que existe um modelo de vida um pouco diferente da cidade de Belo Horizonte, ele obriga a gente a realmente construir, a gente tem menos recurso, então beleza, a gente tem que construir mais e vamos embora. Compartilhar mais, né, correr mais atrás. Eu acho que o Belo Horizontino ele tem essa característica, só que teve algo que faz uma junção, que eu senti da época que eu morava em Belo Horizonte, até quando eu fui morar fora, e quando eu voltei, Belo Horizonte estava um pouco diferente. Porque o olhar do empreendedorismo, ele estava muito focado em inovação. Só que inovação não só no sentido tecnológico. Inovação na gastronomia. Legal. Inovação na criatividade. Pô, pega o que aconteceu com a cidade de Belo Horizonte, a efervescência. Você pega Sapucaí, festivais, tudo que estava acontecendo, está em efervescência. E eu acho que canalizou ali a energia daquela coisa que a gente sabe que Minas Gerais tem, né, dessa raiz nossa de commodity, né, de mineração e cultura, mas totalmente comoditizada. E a energia do empreendedorismo falou assim, putz, aquilo ali já não dá mais. O que a gente vai fazer? E aí tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. E tecnologia, para mim, foi uma das vazões muito fortes de energia que se concentrou aqui dentro, que todo mundo olhou para aquilo e falou assim, cara, vamos fazer isso aqui acontecer agora? E super funcionou, né? Porque eram pessoas que são super talentosas. Acho que Belo Horizonte não é um lugar que tem problema de talento de forma alguma, uma cidade que cria talentos para, né, para várias profissões em níveis altíssimos. A gente tem realmente uma formação muito boa aqui em Belo Horizonte, mas que quando juntou com esse momento da cidade e o momento de empresas de tecnologia no mundo como um todo, eu acho que foi só aquele gatilho que falou assim, ok, é agora, né? E realmente foi um momento. Eu tenho certeza que ele não foi só importante no passado, mas ele vai deixar aqui um legado gigante, porque são empresas que cresceram muito e que se mantiveram em Belo Horizonte. Isso é o mais legal, né? E pouca gente presta atenção nisso, porque o natural seria as empresas, ao crescerem, irem para São Paulo. E não foi uma escolha não consciente. Eu imagino que sim. E foi realmente pensado em dar um retorno para a cidade. Nós temos que ficar aqui porque, cara, é aqui que construímos, a gente quer estar aqui, a gente gosta de morar aqui, a gente quer que as próximas gerações tenham um caminho mais fácil do que o nosso para empreender em tecnologia em Belo Horizonte, porque tem agora milhares e milhares de pessoas que passaram por essas empresas, estão formadas, estão prontas e hoje estão construindo suas startups. Né? O pessoal pergunta às vezes assim, não, mas você não fica chateado que alguém saiu da Simpla para poder empreender? Não, cara, que sensacional!
sensacional, no que eu puder ajudar, eu quero ajudar, cara, porque eu acho que é um pouco do que a gente tem que deixar, né? A gente tem que deixar aqui muito mais para o próximo do que só para a gente. A próxima geração, ela tem que realmente encontrar um caminho mais fácil do que foi o que a gente encontrou. Rodrigo, e o São Pedro Vale, você acha que é um resultado disso tudo? Sem dúvida. São Pedro Vale, ele é a junção desse time com pessoas extremamente talentosas, com pessoas extremamente motivadas e que estavam dispostos de verdade a enfrentar esse mato alto, que era construir uma startup em Belo Horizonte naquela época. No Brasil já era difícil, acho que em Belo Horizonte era um pouco mais, mas que se fortaleceram juntos e que de verdade criaram um dos principais polos de tecnologia do Brasil, e eu tenho certeza que veio para ficar, e isso não vai mudar a partir de agora, só positivamente. É porque a gente vê os outros polos de tecnologia no Brasil, né? A gente vê que foram muito induzidos por algum ator específico. Aqui foi muito orgânico. Foi orgânico. E o que deixou o nosso ecossistema muito mais fortalecido que isso tudo. Né? Exato, então, aconteceu porque é base mesmo dos empreendedores. Você tem ali o lado positivo e o negativo do orgânico, né? O orgânico ele é autêntico. Isso é, para mim, a comunidade mais autêntica que a gente tem no Brasil é em Belo Horizonte. Mas ele tem também a informalidade do orgânico. Então muita gente fala assim, pô, mas por que São Pedro Vale não fazia, por exemplo, PR? Não tem ninguém fazendo isso. Porque não tem uma instituição, por não ter um agente né, que tenha isso como um trabalho, também a gente perde um pouco de visibilidade. E mineiro, ele já tem aquela característica um pouco pato, né? A gente bota ovo, mas não canta, né? Então eu acho que se a gente tivesse uma estrutura um pouco mais organizada, eu acho que seria fundamental da gente poder vender um pouco mais. Porque quando a gente olha para as histórias, gente, só de pegar essas empresas que eu citei, né, que são empresas que todas são as grandes líderes do seu mercado. Médios agora fez IPO, Hotmart com certeza vai fazer um IPO em breve. Então você tem vários cases que você fala assim, putz, cara, é tão gigante o que construiu nessa geração que a gente deveria contar mais. Porque a densidade de empresas que, de novo, a chance de sucesso é baixa. A quantidade de empresas que deram muito certo na mesma época, isso só aconteceu em Belo Horizonte. Não teve outra cidade que teve isso. Ao mesmo tempo, realmente não conheço nenhuma sequência de casos assim em outra cidade. Agora você está falando do ecossistema de BH, né? E dessa organização, né? Foi natural, mas falta agora, você sente essa falta. Você acha que as incubadoras, né, e até mesmo as aceleradoras, elas têm um papel muito importante para esse processo e qual que você acha que é esse papel? Legal. Não, eu acho que tem um papel importantíssimo. Que eu comentei, quando a gente começou não tinha muita estrutura, né? Você tinha algo ali, mas era muito começando, ainda era embrionário, né? Era muito desestruturado. O que se precisa de verdade para criar da cidade se transformar um polo de tecnologia? Você tem que criar o ecossistema inteiro. E o ecossistema inteiro também precisa de densidade. Então, naquela época a gente não tinha nem as peças do ecossistema, então uma aceleradora, uma incubadora, mas a gente também não tinha um investidor. Imagina um fundo de investimento tivesse investido nas empresas de tecnologia de Belo Horizonte em 2011, 2012. Era o fundo com o melhor case que teria, né? Então não tinha investidores, não tinha, então uma série de fatores que eu acho que o ecossistema ele precisa existir com a cadeia completa. Porque se ele não existir enquanto cadeia completa, as pessoas vão para outra cidade. Então acho que elas têm um papel fundamental dentro dessa cadeia naquilo que ela se propõe. Então tanto a incubadora como a aceleradora, mas a gente precisa sempre garantir que se a gente quer transformar realmente Belo Horizonte nessa grande capital de tecnologia, quais são os pilares desse ecossistema e garantir que todos eles sejam extremamente fortalecidos, porque a gente precisa dele completo e precisa com densidade. Então não adianta você ter uma aceleradora, a gente tem que ter densidade de aceleradora, densidade de incubadora, densidade de talento, densidade de empresas, né? Você tem frequência nisso, né? Exatamente. Não pode iniciar um projeto e terminar, né? Não exatamente. Iniciar uma incubadora e terminar. Exato. Esse é um indicador de um ecossistema maduro, né? Quando a gente tem bons projetos, talentos em todos os níveis de maturidade. Isso. E hoje a gente sabe que uma grande dor é ter profissional, né? Talento, porque ainda mais agora com o home office, o cara continua aqui em Belo Horizonte e atende uma empresa nos Estados Unidos, em qualquer. O que você acha disso tudo, ou o que está faltando para a gente deixar ter mais talentos ou ter mais perfis, e como que é o perfil do profissional aqui em BH? Legal. Eu acho que quando a gente traz essa pergunta, o viés ele acaba indo sempre para a tecnologia, né? Que é de longe, assim, é o pareto do problema, tecnologia, né? Óbvio que todas as áreas são extremamente importantes, mas onde tem a maior
a relação de oferta e demanda mais deficitária é em tecnologia. E não existe, gente, não tem como a gente resolver esse problema. A solução entre oferta e demanda de profissionais de tecnologia, ela só vai aumentar a cada ano, porque a gente não é capaz de formar o suficiente. E você fala assim, putz, mas então vamos fazer o seguinte, vou pegar das outras empresas que estão em volta. Também não vai resolver o problema de ninguém, porque a demanda ela é tão maior do que a oferta, que a única solução que a gente tem nisso é realmente olhar para o longo prazo e as empresas também tomem tempo e invistam em formar as próximas gerações. Então surgiram novas startups, inclusive aqui de Belo Horizonte, por exemplo a Tribe. A Tribe ela é uma empresa que faz exatamente isso, que ela faz, eu vou garantir a formação de novos desenvolvedores e desenvolvedoras. Legal, mas a gente precisa de centenas delas. E acho que aí as startups ela têm um papel fundamental de que, cara, quando essas empresas começam a nascer, e dentro da Simpla a gente fala isso muito na área de gente, cara, a gente tem que dar um passo a mais de correr risco. A gente tem que estar junto, porque, cara, esse problema é tão grande, também é responsabilidade nossa resolver também. Não só pro seu problema, mas pro geral, né? Pro geral, porque querendo ou não, porque gente... senão vira uma disputa, né? E assim, tem algumas empresas muito grandes e empresas em diversas etapas. Pô, se já é um desafio tremendo para essas empresas tão grandes contratar, imagina para pequena. Eu falo isso muito com os desenvolvedores aqui de Belo Horizonte, com os empreendedores de Belo Horizonte, dessas grandes startups, que a gente tem uma responsabilidade de preparar as próximas gerações, porque, querendo ou não, gente, a diferencial competitivo nosso, ele é muito discrepante. Lógico. Mas a gente tem que garantir que Belo Horizonte continue sendo um celeiro tremendo. E como que a gente vai fazer isso? Formando mais gente. A gente tem a obrigação de formar mais gente. É um problema que, assim, você não vai conseguir resolver, mas pelo menos a gente tem que fazer o nosso maior esforço para mitigá-lo, para que ele seja ali um problema, pelo menos que você consiga conviver e não ficar num ambiente de oferta e demanda completamente desbalanceado e achando que pegando do lado vai resolver. Não vai. Bom, levantamos, meus amigos, porque haja joelho para ficar o tempo todo sentado. Olha só, queria voltar aí conversando com o Rodrigo sobre uma experiência que ele teve e que hoje a gente está trabalhando aqui, que é o turismo, né? Sim. Por um momento você chegou a falar, quero fazer algo que seja totalmente fora do que eu conheço. E você foi para o turismo. Como é que você acha que tudo isso que a gente está conversando aqui de inovação, de startups, de empresas, de empreendedorismo em Belo Horizonte pode ajudar e fomentar o turismo em BH? Legal. Não, eu acho que essa pergunta ela é fundamental dentro do que a gente está vivendo do momento da cidade, que é a gente tinha um turismo na Belo Horizonte comoditista, Ou seja, a gente tinha o turismo ali que estava apoiando as mineradoras, apoiando o agroturismo, o agronegócio. A gente tinha um turismo de negócios majoritariamente em Belo Horizonte, naquela antiga Belo Horizonte. 2011, 2012, a gente desembarca aqui, era outra Belo Horizonte. De repente surgiu o carnaval. Verdade. Aí o carnaval surgiu e de repente o turismo do carnaval começa a ser maior do que o turismo de negócio. Mas no fim de semana, no feriado onde não tinha ninguém, então Belo Horizonte está passando por esse momento de transformação. Ele está ainda vivendo. E aí no meio disso ainda veio uma pandemia, obviamente, que trouxe ali um pouco de desafio a mais. Mas acho que o turismo precisa de olhar para essa Belo Horizonte e falar assim, essa nova Belo Horizonte, o que ela é? Ela está atraindo o quê? Qual é o turismo que eu deveria fomentar aqui dentro? Porque não é mais o antigo. Mas esse novo... Não é só mais o antigo. Não é só mais o antigo, mas esse novo, ele está em efervescência, ele também está em transformação. Eu lembro que eu vivi muito isso em Budapeste, a gente estava comentando antes, quando eu fui para Budapeste não tinha estrangeiro, Era uma cidade que estava em transformação, eu vivi ali durante 5 anos, estou vivendo isso de novo em Belo Horizonte. Que legal. Que é uma cidade completamente de transformação. O que o turismo precisa de fazer é encaixar nisso, que é quais são as transformações que a gente está vivendo aqui? A gente comentou a questão da inovação. Inovação em vários sentidos, da criatividade. Como é que o turismo vai encaixar nisso? Como é que o turismo vai encaixar num cura? Só tem em Belo Horizonte, um cura, que a gente sai pintando não sei o quê. Como é que a gente vai encaixar na gastronomia? Que nós temos, assim, super referência. Eu acho que é isso, o turismo tem que olhar para isso e se reinventar, não por causa da pandemia, mas por causa da Belo Horizonte, que se reinventou enquanto cidade. Eu falo muito isso com o pessoal da Belo Tour, que é qual que é a visão, ou seja, qual que é o conceito, qual que é o propósito, qual que é a linha umbilical que define o que é Belo Horizonte hoje. Está sem identidade, porque ela está em transformação, mas talvez a transformação seja uma identidade. Justamente. E como que a gente fomenta através do turismo esse momento de transformação? Quem são as pessoas que estão buscando isso?
né? Então, óbvio que não tem resposta simples, mas eu acho que o caminho ele tem que estar sempre adaptado ao que a empresa, a cidade está vivendo no momento. E para mim eu tenho clareza total, com o olhar de estrangeiro, que desembarcou em Belo Horizonte e enxergou isso em primeira mão. O momento que a gente está vivendo em Belo Horizonte é um momento incrível, mas é incrível em ebulição. Como é que a gente fomenta isso? E como é que a gente fomenta isso, né, múltiplo? Porque é gastronomia, é arte, é tecnologia. Né? Legal. Rodrigo, você falou da pandemia, né? Uhum. A gente está sofrendo, a gente está até aqui tomando todas as medidas de segurança e tal. A gente sabe que o setor de eventos foi o mais afetado pela pandemia. Como é que foi para vocês isso lá na Simpla? Como é que isso afetou o negócio de vocês? E como é que vocês fizeram para encarar isso tudo? Legal. De longe o mercado mais afetado, né, é o de turismo, mas dentro do turismo ele é o setor de eventos, né, que a base dele é pessoas, né, juntas. Quando estava chegando a pandemia, a gente se preparou com alguma antecedência, eu acho que isso foi fundamental. A gente já tinha um comitê olhando para a Covid no mundo antes do Brasil a gente falar sobre Covid. A gente já estava num ano que era muito focado em inovação na Simpla. Então a gente já estava construindo uma base tecnológica para novos produtos, que eram novos formatos. Quando veio a pandemia, né, eu lembro que na quarta-feira de cinzas foi marcante para a gente, porque o carnaval para a gente é uma loucura, né? Entregar o carnaval no Brasil inteiro, aquela loucura, tal, não sei o quê. E quarta-feira de cinza, a gente junta a diretoria toda na sala, o pessoal falou assim, vai fazer fechamento do carnaval. Ele falou assim, não, gente, não vamos falar de Covid. Legal. A partir de hoje, a gente já vira, a gente se transforma no comitê executivo. A partir de hoje é execução, porque vai vir uma crise do nosso mercado, com Covid e tal, parará, parará, parará. Só que como a gente já tinha se preparado, a gente falou assim, legal, né? Como isso vai acontecer e os nossos produtores, né, e consumidores nunca viveram isso, nem a gente, nem ninguém. Para onde que eles tendem a migrar? Pô, vai ter que ser para online, legal. Mas o produtor de eventos, ele não sabe fazer um evento online. O consumidor, ele não sabe consumir. É aqui que a gente vai ter que encaixar. A gente vai ter que encaixar nessa junção onde todo mundo vai ser forçado a migrar para o online sem que isso seja uma característica natural. A gente começou a voar com todo o nosso roadmap, mudamos tudo, e aí quando veio a Covid, eu lembro que foi dia 13 de março, foi quando realmente chegou forte no Brasil, começamos a fechar, foi o último dia no escritório nosso e tal. Em menos de 3 semanas a gente lançou o Simpla Streaming, que era o produto nosso voltado para evento online. Mas a gente não lançou porque a gente construiu naquelas 3 semanas, a gente já vinha construindo e entendendo que a gente hoje, como a maior empresa do Brasil, líder de mercado, a gente tem uma obrigação de entregar algo para que o nosso mercado, né, o nosso produtor, os nossos clientes consigam também seguir existindo. Né? Então a gente sabia que a gente tinha uma responsabilidade muito grande na mão de entregar algo muito rápido e a gente focou dentro do mercado de eventos, né, um evento como característica, ele tem data para acontecer, hora para acontecer e local para acontecer. Local já não faz sentido. Porque é proibido. Beleza, o local é onde? É o online. Vamos resolver isso, mas ele ainda tem data e tem hora. Então aquele formato do evento que o produtor está acostumado, a gente migrou ele para online e o consumidor também se adapta. Só que ele não é o único formato. Então a gente vem, depois de alguns poucos meses depois, a gente lança o Simpla Play. O que o Simpla Play faz? Ele tira a restrição de data e hora. Ele é on demand. Você assiste na hora que você quiser. Então são formatos novos, mas no fundo o que os consumidores vão na Simpla buscar é aprender, se divertir ou se conectar. Se não vai fazer isso presencialmente, eles vão ter que fazer isso de maneira online. Então, quais são os formatos possíveis que a gente consegue entregar para que o nosso produtor, que está produzindo um conteúdo, consiga entregar esse conteúdo para o consumidor no formato que tanto o produtor quer quanto o consumidor quer. E a gente sabe que essa resposta não tem um formato. Ela sempre vai ser multiformato, tanto que o que a gente Simpla lançou já estava previsto lançar, só que a gente acelerou absurdamente tudo. E a gente sabe, né, que a tendência natural da Simpla é ser uma empresa que vai ter sempre multiformato para entregar tanto para o produtor como para o consumidor. Muito bacana essa previsibilidade que vocês tiveram, né, justamente para não foi divertido, não. Bacana que eu falo olhar assim, para aqui e final... falar assim, ninguém tá vendo essa onda que tá vindo, gente, ninguém tá vendo, essa onda é grande. E esse é também um diferencial do empreendedor que está conectado, que está esperto, né, que está ligado para essas mudanças que podem acontecer e que vão acontecer, como você mesmo disse, sim. E que ele tem que estar preparado para se reorganizar o tempo todo. Agora, a gente está... Eu estou vacinado, a gente já conversou, você já tomou também. Sim. Sil também já tomou. Peguei um Pokémon raro, eu uma dose só. A gente está passando
tudo der certo, se tudo caminhar por isso, a gente está passando por uma nova mudança, né, que é o online diminuir e o presencial aumentar. Como é que vocês estão se preparando agora para essa nova mudança? Legal. Acho que está todo mundo louco para essa nova mudança, né? Eu acho que 1 ano e meio de pandemia, eu acho que esse momento da volta para o presencial, a gente está vendo isso acontecer hoje nos Estados Unidos e na Europa, né, que estão muito mais avançados que a gente na vacinação e estão muito mais avançados no retorno à normalidade do que a gente, mas a volta ela não se dá voltando ao mesmo patamar de antes, ela se dá em elástico, né? Então, assim, para estar se preparando para esse elástico, que é o retomada, vai ser muito mais intenso do que era antes. Necessitando desse contato. Então, o que a gente tem hoje enquanto planejamento existe um planejamento para o momento onde o presencial ele vai ganhar muita força, porque está todo mundo preso há tanto tempo, que ele, obviamente, ele vai vir com um elástico que vai ser, assim, impulsionado absurdamente. Mas tem uma segunda fase, que é quando passa essa primeira fase. E aí é muito foco nosso estratégico, é o que vai ser nessa segunda fase. Porque a primeira vai ser presencial, gente. O presencial ele vai dominar, porque né, por um tempo ainda todo mundo vai querer viver aquilo. Mas, como eu comentei, a estratégia nossa de criar os novos formatos não veio por causa da pandemia, ele já existia antes. Uma mudança de comportamento das pessoas. Das pessoas. É entregar múltiplos formatos para um mesmo conteúdo. Então tem conteúdo que ele se adequa muito bem ao presencial. Tem conteúdo que se adequa ao online, tem conteúdo que se adequa ao presencial, ao online, que pode ser gravado e ser visto on demand. Né? Então, o que a gente está se preparando, na verdade, não é só para a volta do presencial, que vai ser uma verdadeira loucura, e amém, a gente adora essa loucura, mas também o que vai dar depois dessa fase, que aí sim eu acho que vai ser uma etapa de maturidade de como que esses formatos vão coexistir. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão coexistir. Só que para chegar lá, vai ter uma etapa que o presencial vai ser o dominante sem nenhuma dúvida, gente. Assim, acho que todo mundo aqui está doido para voltar aos eventos. Né? É isso aí, galera. Vacine-se, hein, pelo amor de Deus. Vamos completar aí. Não vacila, né? Não, Sil? É isso aí. Pode não. Bora vacinar. Rodrigo, vamos mudar de assunto um pouquinho aqui. A gente está nessa vista, nesse lugar lindo, maravilhoso, né? A cidade de Belo Horizonte é incrível. E eu queria saber um pouquinho da sua memória afetiva daqui, de uma lembrança daqui ou do Parque das Mangabeiras, assim, o que do Rodrigo mesmo com Belo Horizonte. Cara, não foi combinado isso não, tá? Mas... Não, aqui de forma nenhuma. Mas... Só para lembrar, é bom falar, a gente decidiu convidar o Rodrigo para vir para cá. A gente nem perguntou qual lugar você quer ir. Não, convidamos, porque aqui não tem escolha, né, Rodrigo? Aqui é o nosso mar. Nosso mar tá aqui, ó. Exatamente. Eu sou apaixonado com a nossa serra. Eu sou bicho da montanha. Então, para mim, o meu lugar favorito em Belo Horizonte sempre foi subir as serras que a gente tem, não só em Belo Horizonte, que é a Serra do Curral, mas as serras que tem em volta. Né? Belo Horizonte é incrível, incrível. Eu sempre falo, cara, o teu olhar de estrangeiro é muito bom. Né? Porque quando você volta realmente com esse olhar diferente, né? Que é um olhar ali de primeira vez das coisas de novo, você vai falar assim, cara, que incrível. Quando vocês já subiram, gente, a Serra do Curral caminhando, tem um caminho que passa aqui e tal. Cara, é sensacional. Você fala, você não perde para nenhum outro lugar do mundo não, cara. Você vai para a Serra da Calçada, é incrível. Você vai para a Serra do Rola Moça, é incrível. Você vai para... Cara, é que tem tanta coisa, né, que circunda essas serras de Belo Horizonte, que para mim é uma coisa que é de longe, uma das coisas que mais me apaixona em Belo Horizonte. E eu tenho essa característica não só de gostar de montanha, mas eu adoro ver a cidade de cima. Então, se tem um ponto que sempre lembrava quando eu estava fora e quando eu voltava para Belo Horizonte, fazia questão sempre de fazer, era subir a serra e ver a cidade de cima, que realmente não tem igual. É um passeio super democrático, né? Qualquer um pode fazer, qualquer um pode subir, tá lá. Ó. Ao ar livre, é isso aí. E como produtor, né, cultural, como é que você vê os espaços públicos de Belo Horizonte e a utilização deles? Assim? Como é que você enxerga isso em relação à produção cultural e também aos espaços existentes? Eu acho que esse é um dos pontos principais que estavam naquela transformação da cidade. Né? Belo Horizonte, durante muito tempo, ele foi um pouco, a cidade era um pouco ela não comprava tanto os eventos em espaço público. A gente tinha aqui... Carnaval é um exemplo, claro. Carnaval é um exemplo, claro. Mas a gente tinha aqui na Praça do Papa 3 vezes por ano, grupo Galpão e tal, mas assim, era pontual e assim, com muita dificuldade de se fazer. Nessa nova Belo Horizonte, depois de 2011/2012, gente, foi a inversão, né?
A cidade, a estrutura da cidade, não comprou isso de cara, né? O próprio carnaval é uma prova. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, quando você olha para trás hoje, a gente começou a ocupar a cidade mais do que nunca. Os exemplos que eu estou dando do Cura, é espaço aberto. A Sapucaí não é por causa de dentro do bar, é por causa da rua. O carnaval é rua. Os eventos passam a acontecer muito. O Parque Municipal volta a ter uma vida tremenda nos últimos 7, 8 anos aqui em Belo Horizonte. Então, assim, a gente realmente está vivendo um momento onde, nessa transformação da cidade, eu acho que a relação da cidade com o seu espaço público, que até então parecia que o espaço público não era público, né? Ele era um pouco, não, era difícil de usar um espaço público, ele também ganhou outros ares, ganhou outra vida. E vamos ver como vai ser depois da pandemia, mas eu acredito que isso é imparável já. Acho que a cidade que a gente criou aí nos últimos anos de Belo Horizonte é uma cidade que ela é viva, ela é pulsante. E esse pulsante tem que se dar, obviamente, no público, não pode ser um pulsante no privado. Ele tem que ser no privado, ele tem que ser no público, no grande festival, na pequena banda, na pequena peça de teatro, no restaurante, né, em todas as formas. Todos se comunicando aí para justamente atender, que é o anseio da população mesmo. Exato. Né? Esse próprio aceite que você falou, né? Essa própria aceleração das pessoas na rua foi justamente porque internamente todas as pessoas estavam querendo isso, mas não tinham essa oportunidade. Exatamente, nas ruas, né? Não tinha algo de qualidade para que elas pudessem aproveitar. Você pega o que era ali da Praça da Estação que tinha, gente, como é que chamava ali? Produção. Praia da Estação, produção. Praia da Estação. Cara, Praia da Estação, ele é super simbólico, porque ele era uma coisa que tentaram proibir, por isso nasceu, né? Mas em outro momento não teria funcionado em Belo Horizonte. Funcionou por quê? Porque Belo Horizonte já estava efervescente. Aquilo ali é a faísca, é o gatilho, mas foi o gatilho de algo que já estava acontecendo e que é muito maior. E que eu tenho certeza que é imparável, né? Eu estou muito feliz de estar em Belo Horizonte, né? Todo mundo sabe, eu gosto muito de morar fora, eu morei muitos anos, gosto de ter voltado para Belo Horizonte, mas esse momento que a gente está vivendo não trocaria por nada. Acho que a cidade de Belo Horizonte está no seu melhor momento da história e cabe a nós, que somos a geração que está fazendo essa reconstrução da cidade, que desconstrói para reconstruir, mas nós estamos reconstruindo, a trazer vida realmente para a cidade. Legal. Rodrigo, e como é que a tecnologia pode ajudar isso tudo? Não só a questão dos eventos na rua, mas também a gastronomia, as feiras, enfim, tudo isso que a gente está vendo acontecer outdoor, né? Entendi. A tecnologia ela é meio, né? Ela é ferramenta. Eu acho que aqui é muito mais o que a gente vai conseguir fazer com essas novas tecnologias, né? Como que essa nova cidade se encaixa nas novas tecnologias. Temos dois desafios aqui, um que é a própria cidade que está nessa transformação e as tecnologias em transformação também. Eu acho que aí a gente conseguir realmente, né, fazer o melhor uso dela. Quando a gente pega agora o que a gente foi obrigado a fazer com a pandemia, que é ele acelerou a transformação, ele não mudou nada, ele acelerou aquilo que já seria mudado, que é ir para o online. Então quando a gente traz isso, por exemplo, e a gente pega um exemplo que eu já dei aqui, que é a questão do Cura, cura presencial, gente. Como é que a gente vai trazer isso para o online? Como que a gente vai trazer o carnaval para o online? Como é que a gente vai trazer a Serra do Curral para o online? Como que a gente traz isso para as novas tecnologias? O que é esses pontos que trazem essa nova cidade? Como que a gente traz isso para o mundo e amplia a possibilidade? Que uma coisa que a gente viu muito forte acontecer agora durante a pandemia é que pontos turísticos, vários deles, começaram a produzir conteúdo de visitação virtual, que não existia antes. Investimento dos próprios pontos. Os próprios pontos. A gente tem vários dentro da cidade de São Paulo, tem vários cases aqui que estão hoje lá com a gente, com a Simpla. Legal, mas aí você fala assim, pô, mas então a pessoa vai deixar de... Não, ela vai olhar aquilo e falar assim, putz, aí eu quero ver mesmo. Eu quero ver isso pessoalmente, eu quero ver com meus próprios olhos. Então, como que a gente encaixa isso naquele mundo múltiplo formato que vai ter depois da pandemia? Como que a gente vai encaixar isso no múltiplo formato? O que ainda tem que ser essencialmente presencial? Por mais que algo seja majoritariamente presencial, eu acho que vai ser muito difícil que a gente tenha algo que seja exclusivamente presencial. E aí a única maneira que você tem de distribuir isso em outras mídias, em outros meios, é através das novas tecnologias. E eu acho que a gente vai ter que ser muito bom, né, em realmente aproveitar da oportunidade que a gente está vivendo, porque a pandemia tem um monte de problemas, um monte de desafios, assim, sem comentários, mas ela também traz algumas oportunidades. Eu acho que a população em geral ter ido para o digital, de uma hora para outra, é uma oportunidade de, cara, e como que a gente traz isso para a nossa realidade também. Muito bacana, Rodrigo. Agora, resgatando uma fala sua aqui também, você disse, né? Eu gosto de morar fora, né? Mas gosto de estar aqui também. Sim. E aí eu vou te perguntar,
quando você tá fora, né, ou quando você esteve fora, o que você sentia saudade de BH? O que você sentia? A gente pode falar, né? A gente pessoas, lugares, comidas. O que te fala? Nossa, que saudade de BH. Mas, tô aqui, tô legal, tá bom, mas BH, isso aqui é muito melhor. É que você respondeu, cara. São pessoas, lugar e comida. Pessoas, lugar e comida. Não tem como ser mais mineiro que isso. Mas comida já inclui café também, tá, gente? Ah, verdade, café, gente. Um detalhe muito importante. O Rodrigo é um apaixonado por café. Não é viciado, é apaixonado. Porque quem ama café é apaixonado. É, então, demais. Toma lá na Supla, tem todos os andares uma cafeteira, né, Rodrigo? Pelo menos uma, né? Pelo menos uma, pra não dar Aí briga, tem uns que são cafeteira de verdade, só cafeteria mesmo, né, e tal. Mas acho que as pessoas de Belo Horizonte, a gente sabe muito bem que a gente tem essa cultura do receber, né? O mineiro, não é só Belo Horizonte, Minas, o receber, e isso morando muito tempo fora. Eu morei em Barcelona muito tempo, que é Catalunha, né? É Espanha, mas é Catalunha. O catalão ele tem uma tendência de ser um pouco mais fechado, né? Por natureza. Depois eu fui para a Hungria, leste europeu, que é uma cultura completamente diferente, mas também muito reservada no seu espaço. E quando a gente, né, lembra de Belo Horizonte, é as pessoas que se abraçam sem se conhecer, é o oposto disso. Então acho que pessoas nessa característica que a gente tem, que é do compartilhar, isso é uma coisa que eu sentia super falta. Gastronomia não preciso nem te falar, porque assim, todo lugar que eu morei, a minha casa era onde juntava todo mundo. E juntava porque eu estava cozinhando. Brasileiro. Porque eu ia para lá, mas não esquecia não. Então tava frio, inverno em Budapeste, menos 23 graus. Chegava lá em casa, tinha feijoada, canjiquinha. Então assim, para mim sempre fez falta, mas sempre teve presente lá fora também, né? Então acho que essa característica com certeza. E os lugares para mim são, mas não necessariamente eu acho que são os da Belo Horizonte que eu deixei. Né? Porque quando eu saí de Belo Horizonte, esses lugares que eu citei, por exemplo, não tinha gente. Gente, ninguém subia. Verdade. Calçada mesmo, né, que está aqui do lado, é facilíssimo acesso. Eu não lembro de ver aquele estacionamento lá do lado do Retiro cheio nenhuma vez antes de eu sair do Brasil. Cabem 20 carros lá, né? Hoje, pandemia não tá, mas cabem 20 carros lá, ninguém usava aquele espaço. Então, os espaços públicos, o próprio parque municipal, ninguém usava. Então, lugares eu tinha muita saudade, mas acho que eram lugares que foram habitados pela nova BH. Eu acho que tem muita relação com a conexão que eu tive quando eu voltei para a cidade, que aqueles lugares que eu mais gostava eram aqueles que de repente tinham vida. Eu falei, putz, cara, é sensacional, né? E até pegando um gancho nisso, eu queria que você talvez trouxesse para as pessoas que estão acompanhando a gente essa questão que quando a gente tem experiência de ir para fora, a gente sempre faz uma comparação muito grande com o Brasil e a gente sempre fica aquilo, aqui é muito melhor, lá é muito melhor, lá é melhor. Como diminuir isso? Como fazer com que o próprio brasileiro ame o lugar que ele vive e também sinta a mesma... óbvio que não depende só dele, mas assim, como diminuir essa sensação negativa de quando ele vai para fora e chega aqui e faz essa comparação? É sensacional essa pergunta. E eu acho que a resposta dela ela é uma expressão que eu já até usei aqui algumas vezes, que é o olhar de estrangeiro. Só que o olhar estrangeiro você tem duas maneiras de resolver. Ou nós indo viver coisas fora, que aí você entende o tanto que é legal que a gente tem aqui, porque se a gente está aqui às vezes a gente não entende, então nosso olhar se torna um olhar de estrangeiro, que quando você desembarca aqui você fala assim, putz cara, nossa, os espelhos rosas dessa semana em Belo Horizonte são sensacionais, são fora da curva. Serra do Cu, olha esse pôr do sol, né? Não tem, né? É o contra-pôr do sol, né? Pôr do sol que bate na pele. É sensacional. Tem muitas coisas que são sensacionais, mas se você enxerga de verdade isso, quando você realmente vive outra experiência e volta e fala assim, putz, cara, isso aqui realmente é muito legal. A outra maneira é trazendo um estrangeiro. Quando a gente traz pessoas de fora, seja brasileiro ou não, estrangeiro, que eu falo pessoa que não é daqui, gente, eles valorizam isso aqui muito mais que a gente. Por quê? Porque eles têm esse olhar. Então eu, por exemplo, eu morei muito tempo fora, eu trazia os meus amigos para cá. Então eu tenho, sei lá, um amigo meu húngaro que veio me visitar, o Tibi. Recebi o Tibi e tal, viemos, o primeiro lugar que eu levei do aeroporto, já fomos pro bolão. Aí pegamos no cardápio, estava escrito lá mexidão. Ele falou assim, isso aqui existe? Eu achei que você que inventou esse prato. Eu falei, existe, a gente mistura isso tudo e é bom. Aí comeu apaixonado e tal. Começamos a rodar e rodamos aqui, rodamos Belo Horizonte, rodamos Minas, né? Levamos para Tabuleiro, levamos para Lapinha, não sei o que, falei assim, gente, aí da Serra da Calçada, subimos na Serra do Correio e falei assim, cara, que lugar é esse que você mora? Espetacular, né? Mas o Belo Horizontino, ele vê aquilo que ele enxerga e a gente
não vivia essas coisas, a gente não enxerga essas coisas. Então quando a gente ou sai ou traz o olhar de fora, porque os dois funcionam, ou o nosso próprio olhar, ou do outro para fora, a gente vê o quanto que Belo Horizonte é uma cidade incrível de se morar. E além de tudo, com a tranquilidade desproporcional ao tamanho da cidade. Exatamente. A gente é muito tranquilo para o tamanho da cidade. Então para mim, assim, isso vale demais. Boa, boa. Rodrigo, quer dizer que você é cozinheiro de mão cheia, vai convidar mão a gente cheia depois, não, vai mas... sair daqui, vamos Não, jantar lá O cara no já Rodrigo. tá cozinhando na Espanha. Na época que morava lá, já fazia a festa para todo mundo. Mas... E o espanhol, a comida espanhola é ótima também. mas tem uma característica, eles não conheciam os pratos, então se era bom ou ruim, eles não tem como saber, entendeu? Mas vamos lá. A gente também, mesmo conhecendo, vai fingir que não Vai conhece. fazer essa avaliação. comer, É isso aí. Vamos fazer essa avaliação. O importante é comer. Sim. Mas BH, ela ganhou o título da Unesco como a cidade criativa da gastronomia. Sim, sim. E você viajou o mundo inteiro Merecidíssimo. e tal. E eu vou te colocar mesmo na Sim. berlinda, aí você vai ter que falar o prato mais gostoso, que você fala assim, cara, isso aqui é a memória que eu tenho de Belo Horizonte, que se eu pudesse escolher o meu último prato seria Sim. esse aqui, vai lá. Cara, esse eu não tenho nem que pensar 2 segundos e se perguntar pra minha mãe, ela vai falar a mesma coisa. Meu pai, cara, eu sou um apaixonado por um bom mexidão, assim. Não tem nada que eu falo, mas um mexidão, eu imagino mostrar para o húngaro. Eu falo assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, a gente vai pegar o arroz que tá na geladeira, porque tem que estar na geladeira, você vai ter um feijão, aí você tem a farinha, que eles já não entendem, fala assim, comer na areia, né, a farinha, aí você vai misturar aquilo, que também é carboidrato, com o arroz, se tiver macarrão, vai junto também, pega uma cara, eu sou apaixonado com mexidão, eu acho o mexidão a cara de Belo Horizonte, e se for no bolão então, mais ainda. Isso para mim é Belo Horizonte sintetizado, espremido, e aí uma cachaçinha também, aí já que estamos, né, já que pode escolher. Não né? E eu tô rindo porque eu tô lembrando exatamente de ir no bolão, né, e de não só mexidão, mas também todos os outros pratos que existem em outros restaurantes, né, que são muito tradicionais aqui em Belo Horizonte. E aí o que eu queria te perguntar ainda dentro dessa questão da alimentação, né? Como que é importante Belo Horizonte ter um título desse, né, de gastronomia, né? A gente vê chefes renomados, né, apresentando o BH para o mundo, né? Isso. Não, é sensacional. Na verdade, eu acho que é o reconhecimento tardio de algo que a gente sempre foi. Né? Porque eu acho que a inovação que a gente falou ali, ela está mais forte ultimamente, mas a inovação na gastronomia em Minas Gerais sempre foi presente. Minas Gerais é o lugar que qualquer lugar que você fosse do Brasil e falasse assim, de onde você é? Eu sou de Minas, nossa, a comida é sensacional. Gente, não é? Exatamente. Sempre foi. Eu acho que agora a gente ganhou o selo. Mas de novo, a gente agora é pato. oficial. A gente é pato. A gente bota o ovo e não canta. Então alguém cantou por nós. Vamos pegar isso, gente, vamos carcarejar até não poder mais, porque eu acho que a gente merece demais esse prêmio. Belo Horizonte é isso. Ela não está a capital da gastronomia brasileira, ela é a capital da gastronomia brasileira. Eu acho que agora é só alguém que de fora veio e perguntou assim, olha, é mesmo. E a gente deu o exemplo, né, de restaurante, tem os chefes, a gente tem, né, aqui o boteco, né, a quantidade de boteco que a gente tem aqui, né? Que se come muito bem. E que se come muito bem e se Exato. bebe muito bem também, né? Não, Silvio? Aí, falou em beber é com a gente mesmo. Ele gosta da cachaçinha. Cervejinha artesanal. Que não falta aqui, né? Que é a capital também, da cerveja artesanal. Né? É isso aí. Belo Horizonte é boa para fazer eventos ou para ir em eventos? Cara, de preferência os dois juntos. Essa é a minha vida. No seu caso específico ainda, né? Essa é a minha vida. Não, eu acho que para fazer eventos ela é um mercado incrível, acho que não é à toa que a gente tem grandes festivais brasileiros que são de Belo Horizonte e acontecem em Belo Horizonte. A gente já abre o calendário anual, fora a temporada de verão, de Réveillon, o calendário de festivais do Brasil já começa em Belo Horizonte, que é o Planeta Brasil, né? Verdade. É janeiro. Se eu não me engano, é um dos primeiros eventos. Do primeiro. Depois do Réveillon, o grande. Sim, né, que tem da temporada de verão, que acontece no litoral, e ali é o primeiro. Mas é o primeiro de uma sequência. A gente tem hoje grandes festivais que são extremamente reconhecidos do Brasil afora, que acontecem em Belo Horizonte, e elas não acontecem porque as pessoas estão afim. Não, porque tem público. O Belo Horizontino, ele consome muito entretenimento, ele consome muito evento. Evento esportivo. Evento empresarial, ou seja, Belo Horizonte ele tem esse caráter dos dois lados, né? Mas aí, acho que para mim, assim, estar presente dentro da produção é sensacional, mas
Hoje, aqui enquanto Belo Horizontino, nessa efervescência que a gente está vivendo, quando a gente pega isso e aplica também ao mercado de eventos, isso dá da mesma forma, que é, e aí, esses novos eventos são diferentes dos eventos antigos, né? São completamente, são dessa Belo Horizonte que a gente está vivendo aqui agora, e que estava numa tendência crescente tremenda até a pandemia. Aí a pergunta que sempre vai se dar, e aí, pós-pandemia vai continuar aquela crescente? Eu acho que não. Belo Horizonte vai ter estilingada também no mercado de eventos e estamos trabalhando bastante para isso acontecer. Bom, galera, nós estamos chegando já no final desse bate-papo, dessa resenha, dessa entrevista com esse cara aqui. Eu sempre falo o seguinte, quando o cara é bom, quando o entrevistado é bom, quando a pessoa é bom, a gente pode ficar aqui, ó, horas e horas e horas, mas o cara tem horário, né, gente? Vai comer também, ele vai levar a gente pra experimentar o tempero. Tomar uma cervejinha. Um cafezinho primeiro. Um cafezinho. O último do dia. Mas, Rodrigo, pra gente fechar, a gente falou de tudo aqui, né? De empreendedorismo, de inovação, de turismo, de Belo Horizonte. Dica de ouro pra quem não conhece BH. Eu acho que a dica de ouro é tudo que te falar sobre Belo Horizonte, esquece. Vem com um olhar de estrangeiro. Encontre Belo Horizonte, deixa que Belo Horizonte te receba, porque está resolvido. Se você chega aqui sem uma predestinação, eu quero fazer aquilo, e deixar a cidade te levar, eu te garanto que Belo Horizonte vai te surpreender, assim como todas as pessoas que eu já trouxe para Belo Horizonte, e todos saíram com a mesma percepção, que é, que lugar é esse? E como é que ninguém conhece essa cidade? Porque Belo Horizonte é incrível, desde que você deixar te levar. Boa! Melhor dica impossível, né? Venha e aproveite, sinta a cidade, deixa ela te levar, relaxe e curta. Rodrigo, obrigado, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, assim, bate-papo impressionante. Muita coisa que muitas pessoas não conheciam de você, teve a oportunidade agora e a gente fica imensamente grato por você compartilhar esse tempo com a gente. Tudo bom. Obrigado a vocês aí, gente, pelo convite. Mineiro gosta de bater papo mesmo, né? Deixar nós vamos. Deixar nós vamos. Não, obrigado aí pelo convite. Espero que o pessoal também curta aí um pouquinho dessa resenha nossa. Com certeza, com certeza. Sil, obrigado. Vamos continuar no evento, né? Vamos continuar com a turma. Tem muita gente ainda pra gente conversar hoje. Tem muita gente. Grande abraço, galera. Obrigado, galera. Obrigado, valeu. pessoal. Abraço.